pé, por favor. Vamos orar por aqueles que estão se dirigindo para a igreja, aos que já chegaram para adorar o nome do Senhor. Agradecer a Deus pela rica oportunidade de voltarmos à sua casa, onde estaremos louvando e ouvindo a santa e bendita palavra do Senhor. Amém? Pastor Múcio, por gentileza, faça essa oração com toda a igreja. Logo após, pastor Erivaldo, 561, juntamente com a igreja, foi o hino escolhido pelo nosso pastor, para que possamos cantar todo este mês. E logo em seguida, pastor Augusto Nicásio, com 564. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Vamos orar. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui estamos na presença de Deus, para louvá-lo, engrandecê-lo, bendizê-lo. Ó Deus Todo-Poderoso, recebe nossas vidas, recebe este culto, recebe, meu Pai, tudo que vai ser feito aqui. É para Ti, só para Ti. Visita cada coração, cada vida, cada um daqueles que estão aqui e dos que estarão assistindo. Meu Senhor poderoso, usa o Teu servo, Senhor, com a Tua palavra, com a Tua espada de 2 gumes. Ó Deus Todo-Poderoso, restaura os corações, cura as enfermidades, batiza com Espírito Santo e com fogo. Ó Deus Todo-Poderoso, visita e passeia no meio do Teu povo, no nome de Jesus. Amém. Queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Vamos cantar com alegria o hino do mês 561. Que bênção a lua brilhando no espaço, que bênção as ondas que rolam no mar, que bênção as flores brotando nos campos, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus. Que bênção as aves que cantam e encantam, que bênção crianças em simples brincar, que bênção rebanhos pastando entre rios, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus. Que bênção amigos que a mim procuram, que bênção a pátria a qual posso amar, que bênção família, saúde e fartura, mas a maior bênção eu vou te contar. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus. Jesus me salvou dos pecados meus, que bênção Jesus, que bênção meu Deus. Aleluia, glória a Deus. 564, a paz do Senhor para toda a igreja. Amém. Pode dar a altura. Se da vida as vagas procelosas são, se com desalento julgas tudo bom, quantas muitas bênçãos dizes de uma vez, aí terás surpreso quando
Deus já fez. Quantas bênçãos dizia, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoa, triste é o teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos não duvidarás, e em canto alegre os dias passarás. Contas bênçãos, dize a quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando ouvir os outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos, dize as quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja teu conflito fraco forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos, dize a quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez e verás surpreso quanto Deus já fez. Amém, igreja? Meus amados, nós temos a honra e a satisfação de apresentarmos este belo departamento que veio lá da comunidade Assembleia de Deus Portelinha, faz parte do projeto QEDES. QEDES é do Aprígio? É do Aprígio? É? Amém. Me falaram errado então, viu? A culpa não foi minha. Lá do Aprígio, não tem problema, foi ele. Esse projeto, irmãos, é um projeto que vai completar agora em setembro 2 anos. Em setembro, nós já falamos aqui várias vezes sobre o projeto QEDES, é um projeto de obra social, irmão. Se os irmãos ainda não conhecem, é um projeto muito bonito, que tem a direção e a coordenação da nossa querida irmã Vaninha, que é a esposa do nosso pastor presidente, já tem sede própria. É um projeto que envolve vários profissionais liberais, irmãs que são solícitas com o trabalho no sentido de ajudar o projeto, são psicólogos, médicos, enfim, músicos, são maestros que estão lá dando essa assistência, e Deus tem feito coisas gloriosas nesse projeto. Nas famílias, muitas crianças, um trabalho de restauração, não somente restauração material, mas espiritual. Muitas famílias sendo assistidas, são bem cuidados. Projeto muito bonito, só para estar presente, para ver a dimensão e a profundidade desse projeto. E os irmãos, têm várias pessoas que contribuem, os irmãos que queiram assim fazê-lo de forma voluntária para o projeto, é sempre bem-vindo. Os irmãos vão ver que Deus tem feito grandes obras naquele lugar, e nós estamos muito felizes. E hoje, presbítero João, nosso querido maestro Lailton, trouxeram um grupo lá do Aprígio, para que possa se apresentar aqui nesta noite. Nesse departamento, toca o Marcos. Fica de pé, Marcos. O Marcos é o neto do nosso pastor presidente,
Aí o Marcos já está bem grandão já. Faz parte aí, tocando. O Marcos chegou bem pequeno, cresceu, tomou bastante todinho, cresceu demais, está aí e está tocando. Nescau, né? Tá bom, tá certo. Muito bem. É o mesmo efeito. Ok, Marcos. O Marcos, ele teve uma desenvoltura muito grande. Ele ama esse projeto, irmão. Não perde, viu, irmão? Às vezes vai ter viagem, ele não vai para a viagem para estar no projeto. Não perde um sábado no projeto Quedes. Viu? Que Deus abençoe. Ele é filho do irmão Wesley, filho do nosso pastor. E eles já vão se apresentar aqui cantando 2 louvores para louvar o nome do nosso eterno Deus. Amém? Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Queremos saudar toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Agradecemos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Queremos agradecer também ao nosso pastor presidente pelo apoio do trabalho, o reverendo José Oswaldo Nunes de Lima, e a irmã Vaninha, que incansavelmente com as suas companheiras, todo sábado está ali, plantando, e nós já estamos começando a ver os frutos que Deus tem feito crescer naquele lugar, em nome de Jesus. Amém?
sua presença está nesse lugar, eu posso glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová, o impossível parece tomar. Ele está pronto para curar, para batizar, para curar. Hoje está bem, para levar, então abre a boca para te exaltar. Sua presença está nesse lugar, eu vou glorificar. Ele é poderoso, ele é Jeová, o impossível vai revelar. Pelo resplendor da brasa de fogo se acende. Eu preciso dessa presença. Com a sua presença até a tristeza salta de alegria. Aleluia! Aleluia, glória a Deus! Amém. Convidar a toda a igreja para se colocar de pé, aos nossos queridos internautas, que Deus fale mais uma vez poderosamente aos vossos corações. O trabalho desta noite, com a direção do nosso pastor presidente, reverendo José Orisvaldo Nunes de Lima. Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor. Alegrei-me quando me disseram: o melhor lugar do mundo é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nossa casa é boa, mas a Bíblia diz que Deus ama o tabernáculo. Glória a Deus. Temos um bebê para apresentar, Anne Regina Ferreira Cardoso, filha de Luiz Anselmo e Elisama Regina. Os irmãos são, a criança é neta do irmão Augusto Bisneto. Por favor, se aproximem. O avô também, será bom se apresentar. Graças a Deus, irmãos, o bisavô dessa criança aceitou Jesus há uns 15 ou 20 dias. E está presente. Cadê o bisavô? Levante a mão, o bisavô da criança. Está ali. Não é tão idoso, é jovem ainda. Mas começaram cedo, não foi? Glória a Deus. Então, graças a Deus. O avô é esse. Tem cara de avô, irmãos? Tem não, né? Só tem gordura, mas não tem cara. Glória a Deus, né? Aleluia. Qual é o nome do bebê? Anne Regina, muito bem. Tá aqui, ele é filho do irmão Augusto, a moça Nora. É o primeiro neto? Ela é filha e ele genro. Ah, ela é filha, é? E ele genro. É o primeiro bisneto? É o primeiro bisneto? Não. É o primeiro neto mesmo. Sim. Minha mãe já tem muito um bem. bisneto. É o primeiro neto do pastor Augusto. Os irmãos querem orar por esse bebê? Diga amém em nome de Jesus. Nós não batizamos crianças, irmã Melisama, mas irmão Luiz. Nós apresentamos, porque a Bíblia diz que Jesus foi apresentado. Quando ele cresceu, ele mesmo pediu o batismo. E nós prosseguimos na mesma pisada. Agora, para que a Anne peça o batismo, é necessário que ela seja criada na doutrina. A Bíblia diz: pais, criai os vossos filhos na doutrina e admoestação do Senhor. Os pais têm que doutrinar os filhos, porque nas escolas, em muitos lugares, não tem mais professores. Não tem mais professores. Tem militantes que não ensinam inglês, não ensinam português, não ensinam matemática, não ensinam nada. Só pervertendo a cabeça das crianças e dos jovens. Né? Está acontecendo coisas nos lugares de estudo que é vergonhoso dizer aqui no altar. Essa semana eu vi uma reclamação
de coisas que estão acontecendo em lugares de educação tão imoral que é vergonhoso dizer aqui no altar de Deus, e eles forçando as adolescentes e os adolescentes a fazerem. Mas se instruir a criança, a palavra de Deus chegará primeiro, e quando o demônio chegar, a palavra de Deus já está dentro para defender do demônio. Quem diz glória a Deus por isso? As professoras de escola dominical são auxiliares, os mestres são os pais. Pais, a Bíblia diz pais, pais. Os professores vão ajudar vocês, mas vocês, e a Bíblia diz que é para inculcar. É assim ou não é, irmãos amados? Inculcar é meter dentro de quê? Da cuca, é meter dentro da cuca. Olha, meu filho, é assim, a palavra diz assim, o evangelho diz assim, a palavra de Deus diz assim, e quando envelhecer, tá a promessa, não se desviará dele. Os irmãos prometem criar essa criança no temor de Deus? Amém, glória a Deus. Meus amados irmãos, tem um casal que completou 38 anos, foi quem foi? Jesaías e Gracineide. Vem cá, irmãos, vem cá, para ver se ainda dá certo, glória a Deus. Aleluia. Congregam no Vergel do Lago, irmãos. Irmão Jesaías e a irmã Gracineide, 39 anos de casados. O senhor tinha cabelo quando casou? Tinha muito, uma cabeleira bonita, né? E agora, glória a Deus. O irmão, ele tinha cabelo. A senhora casou com ele. Se fosse para casar hoje careca, a senhora casaria? Ah, irmão, glória a Deus. Casaria. E o senhor, meu irmão, se o senhor fosse casar outra vez, casaria com ela? Ela está mais arrumada, dá para casar, não é? Glória a Deus. As mulheres sempre ficam mais arrumadas, né, irmão? Os homens ficam tudo descatembados e elas novinhas, glória a Jesus. Parecendo uns peixinhos assados, né? Glória a Deus. E os homens tudo barrigudo, careca, despencado, glória a Deus, né? Mas é Deus que faz isso, né? Para não ficar vaidoso, né? Para não ficar vaidoso, glória a Deus. Eu estou dizendo, mas eu já estou fechando o paletó aqui, glória a Deus, Pai. Aleluia, louvado seja Deus. Muito bem. O vovô vai pegar o bebê para apresentar, glória a Deus. E eu vou orar também pelo casal, para Deus dar mais 39 anos de casamento. 39 com 39, 78 anos de casado. Quer? Tá bom ou quer mais? Tá bom, porque senão vai ficar duas armadas no meio do mundo, é melhor que Jesus leve logo. Glória a Deus. Só de casado de 78, imagina, glória a Deus, né? E 42 de namoro e noivado. Mas, irmão, o amor é lindo, né, irmão? Glória a Deus, vamos orar. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Oremos, bendito Deus, eterno Pai, Senhor da glória, nós queremos te louvar pela tua bondade, pela tua graça, pelo privilégio de estarmos aqui na tua casa, para te prestar esse culto de adoração e louvor. Queremos te apresentar essa criança, Deus, pedindo ao Senhor, meu Pai, que providencie recursos necessários para os pais, criar essa criança no temor do Senhor, na casa do Senhor, que o Senhor possa suprir as necessidades para que essa criança nunca venha faltar nada. Te apresentamos também um casal, Senhor, que o Senhor continue com a sua mão santa sobre a vida deles, Senhor, abençoando, meu Pai, de uma forma extraordinária a cada dia mais. Te apresentamos também os dizimistas e os ofertantes nesta noite e aqueles que estão sem poder ofertar porque estão desempregados. Suplicamos a Ti, Senhor, que abre a porta de emprego com salário justo e os Teus filhos tenham o direito de ser dizimista e ofertante na Tua obra. Assim te peço e agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Sentar, irmãos amados. Sentar, irmãos amados. Que Deus seja glorificado nesta noite. Meus irmãos, eu preciso da vossa intercessão para Deus me revelar, me iluminar, para que eu nessa noite seja como João Batista, uma tocha que ardia e iluminava. Amém. Feliz de ver aqui o grupo de Libras da congregação. Clima Bongê. Cadê o dirigente da congregação? Está presente? Glória a Deus. Ah, muito bem. Glória a Deus. Parabéns. É um trabalho de grande valor, de grande relevância. A Bíblia diz, abre a tua boca em favor do mudo. Tem na Bíblia esse versículo, abre a tua boca em favor do mudo. Vocês estão literalmente cumprindo esse versículo, abrindo a boca para beneficiar os surdos, né? Que por consequência se tornam mudos. Muito bem, meus amados irmãos, nesta noite, irmãos, queremos continuar aprendendo. Crente que não conhece a Bíblia se desvia. Pastor Antônio Rego Barros,
de saudosa memória, ele dizia que um crente doutrinado ganha 100 crentes, ganha 100 pessoas. E 100 crentes sem doutrina se desviam todos 100. Quem não tem raízes na palavra, quem não tem ensinamento, a fé dele é rasa. A fé dele é superficial. E qualquer tempestade, a casa cai, porque não está na rocha. Mas a igreja, o segredo da Assembleia de Deus é o ensinamento da palavra de Deus. Nesses 111 anos, vai fazer esta semana, dia 18 é sábado, né? Sábado a nossa igreja estará fazendo 111 anos no Brasil. Nesses 111 anos já surgiram outros grupos, outros movimentos, surgiram e depois desapareceram. Por quê? Porque faltou o quê, irmãos? Faltou doutrina. Tinha fogo, tinha cura, tinha avivamento, tinha, não vou dizer avivamento, mas movimento, mas não tinha doutrina. E a igreja que não tem doutrina, ela rui, ela cai, ela desaba. Porque o que sustenta crente é o ensinamento da palavra de Deus. Vocês lembram dos discípulos de Emaús? Eu preguei sobre eles esses dias. Vocês lembram deles? Quando Jesus morreu, eles se decepcionaram e voltaram para Emaús. Jesus veio, foi atrás deles e disse: ó nécios e tardos de coração, para crer em tudo que os profetas disseram. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que estava escrito. Por que foi que eles se desviaram? Porque faltou doutrina. Não foi que Jesus não deu, é que tem gente que entra num ouvido e sai no outro. Não guarda nada. Mas, meus irmãos, nesta noite nós vamos continuar aprendendo, porque toda a Escritura é divinamente e proveitosa. Toda a Escritura é inspirada por Deus e tem um proveito. E nessa Escritura que o Espírito Santo inspirou, que fosse escrito, que diz que Naamã foi curado. Nós vimos isso terça-feira, que hoje está, ou estão com 15 dias. Está com 15 dias. Ele foi curado no Rio Jordão. E nós já aprendemos o que significa o Jordão. A graça, o poder de Deus, a operação de Deus. E ele, depois de curado, irmão, houve uma coisa interessante. Vamos ver o versículo 15, depois dele curado, vamos ver a parte A do versículo. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Somente até aí. Depois de Naamã curado, ele pegou o camelo e zarpou para a Síria. Não. Me ajudem, por favor. Depois de curado, ele pegou o camelo e foi embora para a Síria. Não. A gente pensa que o Jordão corria na frente da casa de Eliseu. Não. Da casa de Eliseu, em Samaria, para o Jordão, são 40 quilômetros. Da casa de Eliseu, em Samaria, para o Jordão, são 40 o quê, meus irmãos? Quilômetros. Como daqui aonde? Por favor, me ajudem. Barra de Santo Antônio. Diga outro lugar, mais ou menos. Pilar. Como daqui no Pilar. E não tinha carro. Era no lombo do camelo. Quando ele recebeu a cura, ele não foi embora. Ele voltou 40 quilômetros para se apresentar ao homem de Deus. Amém? Meus irmãos, isso fala de quê? Se vocês fossem pregar, o que era que vocês achavam nesse texto? Essa atitude de Naamã de voltar 40 quilômetros para vir ao homem de Deus, que palavra vocês dariam? Gratidão. Irmão, não tem coisa mais horrível
do que uma pessoa ingrata. A pessoa ingrata é indigna. A pessoa ingrata é maligna. É ruim de essência, de natureza. E nada mais nobre do que a gratidão na vida de uma pessoa. Quem dá glória para Jesus por isso? Glória. Ele voltou 40 quilômetros no sol quente. Ele poderia ter ido para Síria. Deixa eu dizer para vocês, o Jordão era 40 quilômetros para Eliseu e mais 120 para a Síria. Então ele andou 80, 40 para vir e 40 para voltar, mais 120. Né? 200 quilômetros. Que ele poderia fazer em 160, né? Glória a Deus, fez em 140, ele fez em 200 quilômetros. Então, meus irmãos amados, o que eu aprendi aqui que Deus me mostrou é a gratidão. Seja grato para com Deus e seja grato para aqueles que lhe abençoaram, lhe ensinaram o caminho. A gente só é alguém porque Deus colocou alguém no nosso caminho. É verdade ou não é, irmãos amados? Eu tenho gratidão por aqueles que me ajudaram, que me mostraram o caminho. Está aqui pastor Edson, que foi quem orou por mim. Foi quem orou por mim. Quando eu aceitei o evangelho, ele orou por mim. Há 43 anos, vai fazer agora no dia 7 de outubro. 43 anos. No dia que eu tomei posse aqui, pela misericórdia de Deus, pastor Wellington orou por mim, os pastores do Nordeste, do Brasil, tinha pastor de muitos estados, e eu recebi a imposição de mãos, e oraram por mim, e Deus ouviu a oração. Mas eu saí procurando o pastor Edson, e bem aqui ao lado, eu me ajoelhei nos pés dele, e mandei ele colocar a mão na minha cabeça. Ele está ali, está lembrado, pastor Edson? Ele está ali, todo mascarado. Glória a Jesus, mas está. O que é isso? Respeito, gratidão por aqueles que foram usados por Deus. Não foi nada demais não. É mandamento. É mandamento. Seja grato com Deus. Seja grato com a igreja que lhe educou, que lhe criou, que lhe doutrinou, que cuidou de você, que você não era ninguém e hoje você é gente. Tem gente que é ingrato com a igreja, é da Assembleia de Deus, pobrezinho, com a japonesa nos pés, uma da correia azul, outra da correia rosa, e um prego atravessado. Quem lembra? Lembra não, né? Pensa que eu não me lembro não de você, correndo, com um prego atravessado no bico da Havaiana, né? Glória a Jesus. Depois que enrica, vai procurar outras igrejas. Eu não tenho nada contra as outras igrejas. Tem igrejas sérias. Tem igrejas que não são nossa igreja, mas são igrejas sérias. Eu não estou falando das igrejas. Eu estou falando da ingratidão. Glória a Jesus. A igreja que cuidou, a igreja que orientou, a igreja que fez crescer. Claro que foi Deus, mas usando quem? Quem curou Naamã? Foi Deus ou Eliseu? Mas quem foi o vaso? Não. Eliseu. Eliseu. E vai embora, irmão. Desaba no meio do mundo. Não, aqui não dá para mim não, que eu agora sou chique. Né? Eu agora sou chique. Eu vou procurar um lugar chique. Meus irmãos, isso é ingratidão. É ingratidão. Com todo respeito aos irmãos de outras denominações. Lá tem gente salva, tem gente santa, tem gente que vai morar no céu. Mas você ser criado numa igreja e depois que cria pena, abandona, é uma ingratidão? Na minha concepção, não sei se eu estou certo. Mas eu acredito que estou certo. Glória a Deus. Eu tenho aqui agora devolver à igreja aquilo que a igreja me deu. Eu tenho que agora produzir na igreja. Quando eu não tinha nada, a igreja cuidou de mim. Agora que eu tenho que cuidar da igreja que cuidou de mim. Quem concorda com isso? Diga amém em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Está aqui o doutor Múcio. Criou-se aqui no departamento infantil, aqui atrás.
Glória a Deus, aqui embaixo. Aliás, lá em cima. Era lá em cima. Depois foi que passou aqui para baixo. É lá em cima. Né? Eu me lembro, só tinha canela, parecia uma sariema. Glória a Jesus. Agora está aí, todo bem vestido, doutor, né? Glória a Deus, escritório de advocacia. Aí agora, as professoras criaram aqui, fez raiva aqui. E depois que crescer, é como uma pata. Quando eu era menino, a minha avó morava do lado de cá do açude de Palmeiras dos Índios. E do outro lado tinha um pessoal que criava pato. Pois a infeliz da pata comia lá, atravessava o açude e vinha botar ovo do lado de cá. Glória a Jesus. E a minha avó achava era bom, glória a Jesus. Glória a Deus. Minha avó não, minha bisavó, glória a Deus. Né? A mulher lá dava milho à pata, dava ração, pois a infeliz saía nadando, chegava do lado de cá, pô, deixava o ovo ir embora. Essa pata prestava? Presta não, irmão. Come aqui e vai botar o ovo ali, glória a Jesus. Essa pata merecia panela. Glória a Jesus. Então tem crente assim. Naamã, irmãos, ele recebeu a bênção, recebeu a cura que representa a salvação e voltou para o profeta de Deus para ser grato. Quem diz aleluia por isso, irmãos? Amém. Quantos quilômetros ele voltou no sol quente? 40. Bota na sua Bíblia, 40 quilômetros, é pequenininho, dá para colocar. 40 km. 40 km ele andou, voltou para agradecer. Irmão, Naamã é o protótipo, ou melhor dizer, é um precursor do leproso que voltou. É o precursor, ele é o precursor do leproso do tempo de Cristo. Quantos foram curados que Jesus curou no caminho? E quantos voltaram para agradecer? Um. Então, Naamã é o protótipo daquele leproso que voltou para agradecer. E a minha vida, a gente agradece não é só com palavras, a gente agradece com a vida, a gente agradece com atitudes, a gente agradece com devoção, a gente agradece com fidelidade, a gente agradece com permanência. Quem diz glória para Jesus por isso? Então, irmãos, o rapaz Naamã voltou. E ele voltou para agradecer. E ele voltou para fazer doação. Ele voltou para duas coisas. Primeiro, para fazer uma doação de gratidão ao ministério do profeta Eliseu. Vocês sabem que quando ele veio para cá, ele não veio de mão vazia. Capítulo 15, versículo 5, por gentileza. Glória a Deus. 15. Perdão, capítulo 5, versículo 5. Desculpe. 5 e 5. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de veste. Meus irmãos amados, vocês estão vendo que ele não veio de mão vazia. A salvação não se compra. Nós ofertamos, nós dizimamos. Não é barganha com Deus. Nós damos dízimos e oferta não é para ser salvo, não é comprando nada. É gratidão. Gratidão, simplesmente gratidão. Reconhecimento. Pastor, o dízimo salva? Não sou louco de dizer que o dízimo salva. Eu seria um irresponsável. Pastor, oferta salva? Oferta não salva ninguém. A salvação é pela graça. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Aleluia. E por que ofertar? E por que dizimar? Simplesmente o quê? Gratidão. Reconhecimento. Fidelidade, honestidade diante de Deus. O salmista disse: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios
que me tem feito. O que é que eu vou dar a Deus? Deus lá no céu não precisa de dinheiro. Deus lá no céu não precisa de ouro. Deus lá no céu não precisa de prata. Deus lá no céu não precisa de nada. Mas o ministério dele, a obra dele na terra, precisa. E quando você traz o dízimo e a oferta, você está honrando ao Senhor. Vamos ver isso em Provérbios, não está no script. Provérbios 3 e 9, por gentileza. Provérbios 3 e 9, se possível, que seja colocado na tela. Glória a Deus. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Honra ao Senhor. Não é o profeta que você está honrando apenas. Honra ao Senhor com toda a tua fazenda. Fazenda aí quer dizer dividendos, rendas, dinheiro. Honra ao Senhor com toda a tua fazenda e com as primícias de toda a tua renda. Quando você devolve seu dízimo, quando você dá oferta, você está honrando ao Senhor. Você está reconhecendo o Senhor na sua vida. Nunca dê dízimo para ser salvo. Nunca dê dízimo para ser curado. Nunca dê dízimo nem oferta para alcançar isso ou aquilo. Diga: Senhor, eu não estou aqui pedindo nada. Eu estou te honrando. Eu estou te devolvendo o que é teu. Eu estou aqui te prestigiando. Eu estou aqui te reconhecendo o que tu tens feito na minha vida. Quem dá glória para Jesus, irmão? Por que é que muita gente tem raiva do dízimo? Porque muitos grupos religiosos ensinam que barganhar Deus. O que é barganhar? Barganhar é assim: se o Senhor me der isso, eu lhe dou isso. Isso é barganha. Não, nós não damos para Deus barganhando Deus, não. Nós damos honrando. Nós entregamos nossos dízimos, nós entregamos nossas ofertas, honrando, reconhecendo, agradecendo. Senhor, está aqui. Não é pagamento, Senhor, é reconhecimento. Não é pagamento, Senhor, é gratidão. Não é pagamento, Senhor, sou eu que estou reconhecendo. Eu vim de lá do Jordão para reconhecer a tua soberania e para reconhecer a tua graça. Glória a Deus. Dá para dizer um aleluia para Jesus bonito? Quando alguém vier conversar bobagem com você, meu amigo, eu não estou comprando a minha salvação, não, nem estou comprando bênção. Eu estou honrando o meu Deus. Não é pagando salvação, nem pagando bênção. Não. Né? E o Senhor é tão bom que quanto mais a gente honra Ele, quanto mais a gente honra, mais Ele nos honra também. Veja aí 3 e 10 agora. Provérbios 3 e 10. Põe na tela. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Se você honrar a Deus, Deus vai lhe honrar. Não é barganha, é questão de reciprocidade. Você honra a Deus e Deus lhe honra. Você honra a Deus e Deus lhe honra. Não é barganha, é reciprocidade. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Foi essa a compreensão que Deus me deu. Glória a Jesus. Se você honrar a Deus, porventura, não economize o versículo, não. Não gasta não, pode botar aqui, não gasta não na tela. Glória a Jesus, as letras. Se encherão, se você honrar a Deus com suas primícias, se você honrar a Deus com a sua fazenda, o que é que Ele vai fazer com você? Não em pagamento, mas em reciprocidade. O que é que Ele vai fazer? Todo mundo leia. 1, 2, 3. E se encherão os teus celeiros abundantemente, e transbordarão de mosto os teus lagares. Quem quer essa bênção? Levante a mão, só quem quer essa bênção. Dê um glória para Deus mais forte e mais bonito. Quem quer o celeiro cheio, o lagar cheio? Glória. E algumas pessoas tolas e maliciosas, não, mas isso é Antigo Testamento. O Salmo 23 é Antigo Testamento? É ou não é? E vale para hoje? O Salmo 23 vale para hoje? Então esse aí vale também. É Antigo Testamento. Isaías 53 é Antigo Testamento? Ele foi ferido pelas nossas e moído pelas nossas. É antigo ou é novo? É antigo ou é novo? E vale para hoje? Que é isso? Que ele vale umas coisas e outras não, é? Glória a Jesus.
Então Naamã, vê se vocês aprenderam. Naamã veio 40 quilômetros primeiro para reconhecer, para agradecer, para retribuir, para honrar a Deus com as suas rendas, com as suas fazendas, com aquilo que ele tinha para dar ao Senhor. E não era pouco. Era muito dinheiro, eu já falei aqui, mas me fugiu da mente. 72 quilos de ouro, 72 quilos de ouro, 250 quilos de prata 250 quilos de prata e 10 mudas, e 10 mudas de roupa, que era roupa chique, roupa de luxo, roupa bordada a ouro. Glória a Deus, e ele trouxe para entregar ao profeta. Meus amados irmãos, agora tem um probleminha aqui que muita gente não sabe. O profeta não recebeu. Pastor, por que o profeta não recebeu? A Bíblia não manda honrar, a Bíblia não manda dar, e por que o profeta não recebeu? O profeta, irmãos, tudo na Bíblia tem um sentido. O profeta não recebeu porque Naamã ainda estava com os costumes pagãos. Naamã achava que aquilo ali não era uma gratidão apenas, era um pagamento, porque nas religiões pagãs é pagamento. Na religião pagã, quando a pessoa, por exemplo, quando a pessoa vai fazer um trabalho de feitiçaria, paga? Paga ou não paga? Diz assim, eu quero um bode. Quem vai fazer? Eu quero um bode, uma cabra preta, um bode, um urubu e uma galinha. Né? Aí paga, e tem que pagar a quem? O mágico, né? Tem que pagar o mágico. Então, o que é que acontece? Há pagamento. Aí a pessoa faz o trabalho e o outro paga. Naamã ainda tinha essa ideia, que ele estava pagando ao profeta pela cura. E aquela cura de Naamã era símbolo da graça. Aquela cura de Naamã era símbolo da graça de Deus. E Eliseu disse, as outras coisas eu recebi, mas essa eu não vou receber, porque ele precisa aprender que a bênção é pela graça. A bênção é pela graça. A bênção é pela graça, não é por pagamento. Por que Eliseu não recebeu? Porque Naamã estava o quê? Pagando. E as coisas de Deus não são com pagamento. Pastor, mas Eliseu recebeu de outras pessoas? Me ajudem. Eliseu recebeu de outras pessoas? Sim ou não? Sim. Por quê? Porque não era pagamento. Era gratidão. Ele recebeu, primeiro, da sunamita. A sunamita fez o que para o profeta? Primeiro ela deu o que a ele? Comida, alimento. Ela achou pouco e mandou fazer o que junto ao muro? Um quarto com uma rica mobília. Cama, mesa, cadeira e o que, meus amados irmãos? Candeeiro. Ele recebeu de uma mulher rica, mas ele recebeu também de pobres. Vamos ver isso em 2 Reis 4 e 42. 2 Reis 4 e 42. E um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes na sua palha, e disse, dá ao povo para que coma. Esse homem era rico ou era pobre? Me ajudem. A sunamita era rica ou era pobre? Era rica porque a Bíblia diz que ela era uma mulher gadol. Estão lembrados que eu expliquei para vocês? Gadol quer dizer rico, gadol quer dizer importante, gadol quer dizer rico, importante e foge-me a outra palavra. Famoso. Rico, importante e famoso. Ela era rica, importante e famosa. Ela deu a Eliseu e Eliseu recebeu. Mas ele recebeu também de pobres. Porque esse homem trouxe 20 pães das primícias de pão de quê? Pão de quê, igreja? Cevada. Cevada. A cevada era comida de rico ou era comida de pobre? Pobre. De pobre. Hoje cevada é luxo, mas lá em Israel, cevada era comida de pobre. O homem trouxe 20 pães e trouxe algumas espigas. Uma bolsinha, uma mochilinha com 20 pães e um pouco de cevada. E Eliseu recebeu. Dá para dizer aleluia? Porque ele recebeu da mulher rica, porque ele recebeu dessas pessoas pobres e não recebeu de Naamã. Vamos ver se nós entendemos por que ele não recebeu. Porque esses aqui estavam dando por gratidão, estavam dando a Deus por reconhecer.
E Naamã queria o quê? Pagar. Aí nós dizemos, não, pagando não. Aqui é pela graça. Aqui é pela graça. Aqui é pela graça. Agora, quando você aprender a dar por reconhecimento, eu recebo. Mas esse que você está dando eu não vou dar, porque senão você vai dizer por aí afora que fez o quê? Pagou. E aqui é o Deus de Israel. O Deus de Israel não faz nada por pagamento. Quem faz isso são os deuses pagãos, os deuses da idolatria. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos amados, Eliseu não recebeu de Naamã, porque Naamã estava pagando. Era uma gratidão, mas uma gratidão pagando. Mas, meus irmãos amados, nós devemos ser gratos e doar? Devemos ser gratos, que lhes parece? Sim ou não? Sim. Vamos ver Gálatas 6:6. Gálatas 6:6. Gálatas 6:6. E o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instruiu. Isso aí é Antigo Testamento ou é Novo Testamento? Me ajudem a pregar. É Antigo Testamento ou é Novo Testamento? Novo Testamento. O apóstolo São Paulo, inspirado pelo Espírito, ele diz que o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Por favor, deixa em tela, por gentileza. Aquele que é instruído na palavra. Um pastor que instrui a igreja. Um pastor que se preocupa com a igreja. Qualquer pastor, que tem muitos pastores por este Brasil e por este mundo afora, que instrui, que ensina, que edifica, que procura a espiritualidade da igreja, que procura o melhoramento da igreja, que procura a santificação da igreja, que procura o desenvolvimento da igreja, ele dá tudo de si pela igreja. Os que são instruídos devem fazer o quê por este Brasil e por este mundo afora? Aqueles que são beneficiados devem fazer o quê, irmãos? Repartir o que, irmão? Todos os seus bens. Com aquele que o instrui. Com a igreja que o instrui. Eu pergunto à igreja, qual é mais importante? O que o ministro da igreja? Qual é mais precioso? O que o ministro da igreja ou o que a igreja dá ao ministro? Parece que vocês não entenderam bem a pergunta. O que é mais precioso, mais rico, mais importante? É o que o ministro da igreja ou o que a igreja dá ao ministro? A palavra de Deus, a revelação, o esclarecimento, a oração, a intercessão não tem preço. Uma palavra revelada do céu, o ouro do mundo todo não paga. Quem dá glória para Jesus por isso? Você que está me ouvindo, você que está através do canal do YouTube, você que está assistindo o culto, se você tem um pastor zeloso, você tem um pastor que ama as ovelhas, você tem um pastor que busca, você tem um pastor que instrui, que edifica, que faz você crescer. Paulo, o apóstolo do Novo Testamento, ele disse: reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Glória a Deus. É Antigo Testamento ou é Novo? Vocês vejam o casamento do Antigo Testamento com o Novo. Não há contradição. Não há choque. Há continuidade, continuação. Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, Martinho Lutero, ele disse que quando a igreja não cuida dos seus ministros, essa igreja é pior do que os pagãos. Martinho Lutero. Ele disse que a igreja que não cuida dos seus ministros, ela é pior do que os pagãos. Porque até os pagãos cuidam dos seus ministros. Ministros da idolatria, ministros da religião falsa, mas os pagãos, eles cuidam dos seus ministros. E Martinho Lutero dizia que uma igreja cristã que não cuida dos seus ministros é pior do que os pagãos. Aleluia. Tem gente tão ignorante. Às vezes vai ter um aniversário de um pastor lá na congregação e os irmãos fazem uma vaquinha: irmão, vamos dar um presente ao nosso pastor. Aí alguém diz: eu mesmo não dou. Que eu só faço a festa do pastor quando fizer a minha. Tem juízo uma criatura dessa, meus irmãos?
Glória a Jesus, não tem juízo. Está perdoado. Glória a Deus, já está perdoado do nascimento, né? Esse aí, quando ele nasceu, a gente já perdoou, glória a Deus. Né? Porque quando ele nasceu, ele mordeu a mão da parteira. Glória a Jesus. Ele nasceu, danou o dente na mão da parteira. É um bicho perigoso, glória a Deus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, Eliseu não recebeu, não foi porque não era lícito, ele não recebeu porque ele precisava ensinar a Naamã que as obras de Deus não são compradas, as obras de Deus são pela graça. Você que tem o dom de cura, cuidado. Tem muita gente que quer ter o dom de cura e quer fazer negócio, né? Profecia também, tem dom de profecia. Irmão, eu queria uma profecia. Irmão, eu estou precisando de um carro novo. Aleluia. Profeta, glória a Deus. Já aconteceu isso por aí afora. Profeta profetizar para ganhar um carro, profeta profetizar para ganhar um terno, profeta profetizar para ganhar um sapato, profeta profetizar para ganhar um vestido. Já aconteceu ou não já aconteceu por aí afora? Já. Aí fugiu do projeto de Deus. Você receber um presente é uma coisa, mas você negociar os dons de Deus é simonia. É um pecado chamado simonia, que vem de Simão, que Simão queria o dom de Deus, mas queria comprar com dinheiro o dom de Deus. Então, irmãos amados, nós vemos aqui que como era no Antigo Testamento, continua na Nova Aliança. Não mudou nada. Vamos ver 1 Coríntios 9, 13 e 14. 1 Coríntios 9, 13 e 14. Glória a Deus. 1 Coríntios 9. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Irmãos, Paulo está se referindo ao Antigo Testamento. Paulo está se referindo à velha aliança. Ele diz assim: não sabeis que os que administram do que é sagrado comem do que é do templo. Qual era o templo que ele estava se referindo? Que ainda não tinha sido destruído. Qual era o templo que ele estava falando? O templo de Jerusalém. O templo de Jerusalém só foi destruído depois, uns 15 anos depois dessa carta. O templo de Jerusalém só foi destruído uns 15 anos depois dessa carta. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, falando do templo de Jerusalém, falando do sacerdócio levítico, ele diz: vocês não sabem que os que administram no templo comem do que é do templo? E os que de contínuo estão do altar, participam do altar? Assim ordenou também o Senhor que os que anunciam o evangelho vivam do evangelho. O que é que Paulo está dizendo? Que como era na antiga aliança, assim também continua na nova aliança. Irmão, mais claro do que isso é impossível. Como era na antiga aliança, continua na nova aliança. Paulo faz um paralelo entre o altar do templo e o Novo Testamento e a nova aliança. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor para sempre e eternamente. Então, meu amado irmão, nunca dê o dízimo nem oferta para pagar. Dê por reconhecimento, dê por gratidão, dê por obediência a Deus, dê por amor a Deus. A Bíblia diz que Deus ama a quem dá com o quê, meus amados irmãos? Alegria. Com alegria. Então, meus amados irmãos, no dia que seu pastor aniversariar, não estou falando me referindo à minha pessoa, eu estou me referindo porque esse culto ele é transmitido para milhares e milhares de pessoas, igrejas, todo lugar que eu ando pela graça de Deus, tem alguém lá escutando esta palavra. Eu não estou dizendo isso para auto-benefício, eu estou dizendo isso para a glória de Deus, para que você conheça a vontade de Deus, para que você conheça as revelações de Deus, e quem pode dar glória é o nome de Jesus. Reconheça o seu pastor, aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aqueles que o instruem, todos os bens, inclusive as coisas mais simples. Eu conheço irmãos, semana passada um pastor, pastor Oswaldo, eu tenho um pequeno sítio, eu tenho uma glebazinha, e eu plantei umas bananeiras e deu o primeiro cacho. E eu disse: se eu comer desse cacho vai dar ruim para mim,
Porque esse cacho são asprimícios. O senhor recebe um cacho de banana? Eu digo, cadê ele? Onde é que está? Glória a Jesus. Um cacho de banana recebi. Eu estava viajando, o cacho chegou lá em casa. Chegou, irmão Vaninho? Chegou o cacho de banana lá em casa. E eu ainda hoje comi dele, mas está uma delícia. Glória a Deus para sempre. Porque a Bíblia diz que aquele que é instruído na palavra reparta de todos os seus bens. Se você tem um pastor e você tem um bocado de galinha, reparta uma galinha com ele. Gorda, a magra você come, a gorda você dá ao sacerdote. Glória a Deus. Se você tem um pé de mangas, um pé de manga rosa, principalmente. Glória a Deus. Aleluia. Aí você leva para o seu pastor. Estou falando isso não é em meu benefício, não. Estou falando em benefício da verdade, em benefício do evangelho, em benefício da sua vida, onde você morar. Mesmo que você não saiba quem sou eu, mas faça isso com o seu pastor que lhe instrui. Porque a Bíblia diz, aquele que é instruído, reparta de todos os seus bens. De vez em quando chega um irmão com uma caixa cheia de ovos de galinha de capoeira. Eu não falo línguas porque estou rouco. Glória a Deus, mas merece uma rajada de línguas estranhas, ovo de galinha de capoeira. Por que isso? Porque a Bíblia diz, o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens. Ah, mas você é fazendeiro. Você tem 200 cabeças de gado Nelore. Aí é mais difícil, né, irmão? Dar ovo de galinha é mais fácil. Agora dar uma cabeça de gado é mais difícil. Quanto mais enrica, mais difícil ficam as coisas, né? Mas a Bíblia diz, aquele que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens. Com o seu pastor da sua congregação, com o seu dirigente da sua congregação. Diga amém, minha gente. Esse aqui está dizendo que sexta-feira vai dar essa doutrina lá na congregação. Glória a Deus. Mas é a Bíblia. Reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. E Deus abençoa quem faz isso, irmãos? Abençoa ou não abençoa, meus amados irmãos? Glória a Deus. Vamos aprender mais. Aleluia. Meus amados irmãos, Israel, aquele caso de Naamã é emblemático. Aquele caso de Naamã era um sinal de que Deus queria salvar não só Israel, mas que Deus queria salvar o mundo inteiro. Os judeus não foram fiéis à missão. Os judeus não foram fiéis ao chamado. A chamada de Abraão não era para abençoar só o povo de Israel. A chamada de Abraão era para abençoar todas as famílias, todas as etnias, todas as nações da terra. Aleluia. Vamos ver isso, irmão, em Gênesis 12, 3. Gênesis 12 e 3, por gentileza. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meus irmãos, Deus não quer só salvar a gente. Deus quer abençoar muita gente. Deus quer salvar muita gente. Deus quer salvar de todas as nações. Por isso que a igreja tem que fazer missões. A igreja tem que evangelizar, porque Deus quer salvar todas as famílias da terra. Mas Israel não entendeu. Israel passou muitos anos sem entender, pensando que Deus só tinha negócio com eles. A igreja, irmão, que não faz missões é como Israel. Deus disse a Abraão, eu estou te chamando para que em ti sejam benditas todas as famílias da terra. Não é só para vocês essa bênção, Abraão. Essa bênção não é só para vocês. Eu quero, através de vocês, abençoar todas as nações da terra. Mas Israel não foi, irmãos. Israel não foi evangelizar. Um dia Deus chamou Jonas. Quase nessa mesma época, Deus chamou Jonas para ir para Nínive. Vamos ver isso em Jonas, no livro do profeta Jonas, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Jonas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Prossiga. levanta-te,
vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Prossiga. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. Prossiga. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Meus amados irmãos, Jonas viveu no período de Jeroboão II, próximo ao tempo de Elias. Fazia pouco tempo, depois de Jonas veio Elias e veio Eliseu. Deus já estava dizendo: eu não quero só salvar vocês, eu quero salvar as nações pagãs. Eu quero no meu reino gente de toda tribo, língua, povo e nação. Eu quero almas de todo mundo para meu reino. E Deus mandou Jonas levar a palavra. Mas Jonas não foi, irmãos. Ele fugiu para o contrário. Nínive ficava no Oriente. Sabe para onde Jonas veio? Jonas veio para a Espanha. Tarsis é uma cidade antiga da Espanha. Ele veio para o Ocidente. Nínive no Oriente, ele pegou o navio. Você sabe quanto tempo durava uma viagem de navio de Jope para Tarsis? 1 ano de viagem. Atravessando todo o Mediterrâneo, parando por causa dos invernos, parando por causa das calmarias, parando por causa disso, por causa daquilo. De Jope para Tarsis, que é na Espanha, é 1 ano de viagem de navio naquela época. Hoje não é mais, hoje é rápido. Mas era 1 ano de viagem, pois ele preferiu passar 1 ano de viagem, preferiu gastar dinheiro para pagar uma passagem contrária, mas ele não queria evangelizar os ninivitas, porque ele odiava os ninivitas. Aleluia. Aí, já que Jonas não foi, Deus mandou o vento, Deus mandou uma tempestade, Deus mandou um prejuízo. Ele foi jogado no mar, ele foi pego por um grande peixe, que uma tradução diz que foi uma baleia. Foi pego por um grande peixe, e o grande peixe fez ele voltar para pregar a palavra de Deus para Nínive. Isso aqui esse homem chamado Naamã, ele é as primícias nossas. Nós somos judeus, me ajuda, nós somos judeus? Não somos judeus. Não temos pedigree judeu. Mas Deus quer que a descendência de Abraão seja abençoadora de todas as famílias da terra. E meus amados irmãos, Jesus, 800 anos depois, Jesus cita o caso de Naamã e Jesus cita o caso da viúva de Sarepta. A viúva de Sarepta era pagã, era adoradora de Baal, e Naamã era adorador do deus Rimon. E 800 anos depois, Jesus lembra desse caso. Aleluia. Vamos para o Evangelho de São Lucas, capítulo 4. Aleluia. Quem dá glória para Deus porque Jesus lembrou-se desse caso? É Lucas capítulo 4. E o versículo 26 e 27. Não, 25, 26 e 27. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. Espera aí. Jesus, irmãos, no seu primeiro sermão, no primeiro dia que ele estreou a sua pregação aos judeus de Nazaré, na sinagoga de Nazaré, no primeiro dia que ele estreou como pregador, depois que foi batizado no Jordão, depois que foi ungido pelo Espírito Santo, quando ele abriu o livro de Isaías na sinagoga de Nazaré,
Ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Espírito do Senhor me ungiu para anunciar o Evangelho, para anunciar boas novas aos cativos, aos presos, aos quebrantados de coração. E começou a pregar, e os judeus não quiseram, os judeus o expulsaram da sinagoga, e os judeus quiseram jogá-lo de um penhasco abaixo. Aí Jesus lembra da viúva do tempo de Elias. Jesus disse: olha, vocês são judeus, mas no tempo de Elias, muitas viúvas havia em Israel, mas nenhuma delas o profeta Elias foi enviado. O profeta Elias foi enviado a uma viúva idólatra. O profeta Elias foi enviado a uma viúva pagã. O profeta Elias foi enviado a uma viúva da terra de Jezabel. E ela creu, e ela aceitou, e ela deixou Baal, e ela aceitou o Deus vivo e verdadeiro. Aí depois Jesus vai para Eliseu. No versículo 27, Jesus fala de Eliseu, glória a Deus, e fala de Naamã. E muitos leprosos havia em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Jesus disse: muitos leprosos havia em Israel no tempo de Eliseu, mas nenhum deles foi purificado. Todos eram incrédulos, todos eram ruins, não aceitaram a palavra. Então Deus manda Naamã de lá da Síria. Deus opera em Naamã de lá da Síria. Deus vai buscar um pagão, Deus vai buscar um idólatra, e Deus o purifica, e ele aceita o Deus de Israel. Aleluia. Aleluia! Irmãos, aqueles homens, aquele homem e aquela mulher são as primícias nossas. Nós devemos nos alegrar quando lemos esse texto sagrado, porque nós estamos acompanhando a viúva de Sarepta e nós estamos acompanhando quem? Naamã. Eles abriram o caminho para nós. Os primeiros pagãos que aceitaram a Deus, os primeiros pagãos que foram salvos, foram a viúva de Sarepta e Naamã. E quando Jesus chega na terra, Jesus cura o servo de um centurião. O centurião era judeu ou era romano? O centurião era judeu ou era romano? Romano. E ele tinha mais fé do que o povo de Israel. Vamos ver isso no Evangelho de São Mateus, capítulo 8. Louvado seja Deus. São Mateus capítulo 8, versículo 10 e 11. Aleluia. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Quem era que tinha tanta fé assim? Quem era que tinha tanta fé assim? O centurião. Ele era judeu, era descendência de Abraão ou era pagão? Era judeu, era descendência de Abraão ou era romano? Romano. Mas Jesus disse: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Os irmãos sabiam que tem gente incrédula que tem mais fé do que muitos crentes? Por isso que nós respeitamos todas as pessoas. Nós respeitamos o católico, nós respeitamos o espírita, nós respeitamos qualquer crença, qualquer pessoa. Por quê? Porque só Deus sabe o coração daquela pessoa. Talvez ela não aceitou o Evangelho porque alguém não explicou. Talvez ela não aceitou o Evangelho porque o crente não cumpriu a sua missão. Talvez ela não aceitou o Evangelho porque ninguém chegou perto para explicar. Mas se chegar, o coração dessa pessoa. Aleluia. Pessoas boas. Pessoas que acreditam em Deus, pessoas que até choram quando falam em Deus. É verdade ou não é, irmãos amados? Aí Jesus disse: nem mesmo em Israel eu encontrei tanta o quê? Fé. Aí Jesus disse uma profecia que vai se cumprir brevemente. Jesus disse, versículo 11, olha a profecia que Jesus disse, que abrange a nós, que abrange a mim, que abrange a você. Veja por gentileza. Mas eu vos digo que muitos virão do ocidente do Oriente. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Leia de novo para a igreja entender o mistério e dar um glória a Deus mais bonito. Mas eu vos digo
que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Quem faz parte desse grupo que vai sentar à mesa? Quem faz parte, dê um glória a Deus. Você não era judeu, você era pagão, você era idólatra, mas você vai sentar à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó. Aleluia! E os judeus rebeldes, faz até medo de falar neles e eles processarem a gente. Glória a Jesus. Aleluia. E os judeus rebeldes, versículo 12, por favor. E os filhos do reino. Quem são esses filhos do reino que Jesus estava se referindo? Os judeus. E os filhos do reino? Serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Misericórdia, meu Deus. Se eu tinha medo do inferno, agora eu tenho mais ainda. Enquanto nós estaremos na mesa, assentados com Abraão, com Isaque, com quem mais? Jacó. Muitos judeus que rejeitaram a Cristo estarão onde, meus amados irmãos? Nas trevas exteriores, onde haverá choro e o que, meus amados irmãos? Ranger de dentes. Eu não sei se o irmão se lembra do Chico Rico. Eu conheci o irmão lá em Palmeira dos Índios, no começo da minha fé, que ele pregou esse versículo. Vejo, ele disse: olha, irmão, ele falava assim: eu vou dizer a vocês, pregando para as pessoas não crentes, vai haver choro e ranger de dente. Talvez você diga: Chico, e caveira banguela, como é que vai ranger os dentes? Cria dente de cavalo, mas range para cumprir a palavra de Deus. Vai criar dente de cavalo, mas vai ranger os dentes. Meus amados irmãos, enquanto muitos rejeitarem, mas nós estaremos à mesa. E Naamã vai estar lá. Quem crê que Naamã vai estar lá? Quem crê que a viúva de Sarepta vai estar lá? Dê um glória para Deus. Quem crê que vai estar lá também? Quem crê que vai estar lá? Dê um glória a Deus. Martinho Lutero, ele dizia que quando chegar no céu vai ter 3 surpresas. Aleluia! Martinho Lutero dizia: quando eu chegar no céu, eu vou ter 3 surpresas. Primeira surpresa é que gente que eu esperava encontrar lá, não vou encontrar. Primeira surpresa, Martinho Lutero dizia que gente que ele esperava encontrar no céu, não vai encontrar. Segunda surpresa, pessoas que ele não esperava encontrar no céu, ele vai encontrar. E ele dizia: terceira surpresa, surpresa das surpresas, eu vou estar lá. Ele se achava tão ruim. Quem dá glória para Jesus? Quem vai ter essa surpresa de se encontrar lá? Porque ele dizia que era uma surpresa ele ir? Porque ele olhava para ele e não via o quê? Não via o quê? Condições. Ele dizia: surpresa das surpresas é que eu vou estar lá. Vamos ficar de pé com a harpa na mão. Aleluia. Eu vou estar lá com a mãe, eu vou conhecer esse povo. Vai ser uma festa. Vai ser uma festa. Vai ser uma festa. Vamos cantar o hino 3 em nome do Senhor Jesus. Quero convidar o pastor Nenê. Mas vamos cantar com entusiasmo, irmãos. Avante eu vou. Não, você é 310, não é isso? Não, é 310. Glória a Deus. Vamos cantar em 310 com os violões que sabem tocar, os irmãos que tocam, que já sabem, e o órgão da igreja. Glória a Deus. Jesus é o Redentor que veio nos salvar. Glória a Deus. Jesus é o Redentor que veio nos salvar do mundo de horror, das ondas deste mar. A todo o que crê, vitória lhe dará. Também real poder, que gozo lhe dará. Avante eu vou para entrar no céu na divina mansão.
Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Jesus, meu Salvador, ao céu me levará, e do destruidor o corpo esmagará. Ao caro Redentor, fiel aqui serei, a Ele com fervor somente seguirei. Avante eu vou para entrar no céu, na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Trombeta soará, Trombeta soará do nosso Criador, a cruz se elevará dos santos do Senhor, em glória e poder. Jesus regressará, seus servos hão de ver, pois breve voltará. Avante eu vou para entrar no céu, na divina mansão. a voz da igreja. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. A quarta estrofe. Eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Olha agora. Abraão, Isaac e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou para entrar no céu, na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Faz um solo aí, depois a gente entra na terceira estrofe. Quarta estrofe. Eis que virá Jesus, a fim de me levar a desfrutar em luz o seu amor sem par. Abraão, Isaac e Jó, ali no céu verei, ao lado de Jacó, com ele cearei. Avante eu vou. Agora, igreja. Avante eu vou para entrar no céu, na divina mansão. Tenho gozo muito profundo, Jesus no coração. Não olhando para o mundo, avante eu vou. Dá glória para Jesus Cristo bonito, igreja. Eu vou estar lá com Abraão e você também. Isaac, Jacó, Elias, Eliseu, aleluia. E Naamã, glória a Deus. Sentado à mesa com Jesus, na eterna festa, no eterno banquete. Louvado seja Deus. Tem alguém aqui, irmão? Só para eu saber se tem alguém que não é crente ou afastado da igreja? Levante a mão, por favor. Alguém que não é crente ou afastado da igreja e veio hoje trazido por Deus para ouvir a palavra. Alguém que não é crente ou afastado do evangelho, aproveite que a vinda do Senhor está próxima e brevemente nós estaremos sentados à mesa, lá no reino de Deus, com Abraão, com Isaac e com Jacó. Convidamos o pastor Ezequias para pegar o microfone e fazer uma oração. Quem necessita das orações, irmãos? Quem quer orar por esses adolescentes para o Senhor os abençoar, diga amém em nome de Jesus. Orar pela equipe, orar pelo irmão João, pelo irmão Augusto, orar por toda essa gente que precisa de oração, porque é um ministério que Deus tem dado a eles, cuidar dessa gente. Que Deus vos recompense e vos abençoe com ricas e preciosas bênçãos. Irmãos, amados,
Pastor Marevaldo está me lembrando de um filho na fé nosso, irmão Isaías, que mora ali em Canindé de São Francisco. Ele sempre está ouvindo. O pastor encontrou com ele essa semana e nós mandamos a paz do Senhor para o nosso querido irmão Isaías. Vocês dizem amém em nome de Jesus? Pai eterno e sublime, queremos te louvar, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui no teu santuário, Senhor. Queremos te louvar por tudo quanto tem dispensado, Senhor, para as nossas vidas. Pai, a quem servimos de coração, queremos te louvar, Senhor, certamente por todos aqueles que ouviram a tua palavra através do canal. Pai, continue abençoando esta igreja de uma forma toda especial, como o Senhor tem usado teu filho, Senhor, nesses últimos dias. Pai, a quem pedimos mais uma vez, estende, pois, as tuas mãos, Senhor, e continuai fazendo maravilha, operando maravilha, Senhor, curando, libertando, em nome, por amor de Jesus. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Que fez os céus e a terra, O Senhor guardará tua entrada e tua saída. desde agora e para Que sempre. a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos, e todos dizem: amém. Que o Senhor vos abençoe, irmãos, e vos guarde de todo mal. Amém.